Olá a todos. As Escrituras já foram chamadas de mãe de todas as heresias, uma vez que, partindo-se dela, nós podemos justificar qualquer ideologia, qualquer teologia. E o século XX, o século XXI também, foram marcados pela chegada de novas propostas teológicas. E é aí que nós encontramos a teologia da libertação, a teologia contextual, teologia queer, teologia feminista e por aí vai. Esse nosso curso tem como objetivo analisar criticamente algumas dessas propostas, a sua origem, seu desenvolvimento e quais as implicações disso para os nossos dias. Portanto, nós começaremos o nosso curso falando um pouquinho sobre esse personagem extremamente relevante para a teologia, chamado Karl Barth. E nós, para chegarmos até Calbate, eu preciso antes traçar um panorama histórico com vocês. Vamos começar lá com os pais da igreja, no século I até o século V, com os polemistas, os apologistas, aqueles que defendiam a fé dos ataques de dentro da igreja e aqueles que defendiam contra-ataques à fé vindos de fora. Depois temos a Idade Média com catolicismo, renascença, período conhecido como Reforma Protestante a partir do século XVI, e aí entramos no período chamado Modernismo. E eu chamo a sua atenção porque esse período também tem uma grande influência para o nosso momento atual, também para as teologias contemporâneas, que é quando surge ali o racionalismo, o empirismo, iluminismo, liberalismo. Nós teremos que abordar algumas dessas questões para entender como que chegamos então, qual que eram essas propostas do modernismo, o iluminismo, o racionalismo e o liberalismo que fizeram no século XX desembocar em algumas dessas propostas contemporâneas que eu coloquei aí, a neo-ortodoxia, a teologia existencialista, a teologia pentecostal, a proposta Read and Response com Hans-Georg Gadamer, teologia das libertações, teísmo aberto e por aí vai. E aí no século XXI também com as suas próprias características, as próprias teologias da igreja emergente, a nova perspectiva de Paulo. Eu circulei aí o liberalismo porque nós precisamos tratar um pouquinho sobre esse movimento teológico que existia, para então prepararmos o terreno para a chegada do Calbart, tá? Que vem após o desenvolvimento desse liberalismo teológico. E essa pessoa aí na foto é o Rudolf Bultmann, que é um dos ícones do liberalismo teológico. E ele disse que no credo apostólico, aquele que nós conhecemos, cremos em Deus Pai, por aí vai, Criador dos céus e da terra, ele fala que a única parte histórica é que ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele também vai dizer que a teologia não está preocupada com a demonstração ou não de algo que comprove a sua existência num dado momento, e sim com o significado para a humanidade. E conta-se, inclusive, que quando lhe perguntaram se acreditava que Jesus havia ressuscitado entre os mortos, a sua resposta foi: eu sou teólogo, não arqueólogo. Ou seja, perceba que na elaboração teológica deles, não importa muito se algo de fato existiu, se algo é empiricamente comprovável, mas o que importa é o significado para a pessoa, para os seus sentimentos, para a sua vida. Não importa se Jesus ressuscitou. O importante é que ele ressuscitou no coração dos discípulos e que essa expectativa, essa esperança muda a vida da pessoa. E aqui, já dando alguns passos em direção à neo-ortodoxia, Karl Barth havia sido treinado por estudiosos
altamente respeitados na tradição liberal clássica. E quando ele deixou seus estudos e foi assumir o seu pastorado, ele concluiu que todo aquele seu treinamento teológico era de pouco valor para a vida da igreja. Então, quais que eram algumas dessas ideias quando nós falamos dessa postura liberal? Vale aqui um parênteses que nós estamos falando de um liberalismo teológico. Não é liberalismo econômico, não é liberalismo seja qual outro tipo de for. Qualquer outro tipo de liberalismo que for. Estamos falando aqui exclusivamente do liberalismo teológico, que é que vai negar a autoridade das escrituras, vai negar o sobrenatural. Existiram alguns que procuraram tirar todos os elementos de mito da Bíblia. Então, aquilo que não pode ser comprovado pela razão, eles inventavam, eles viam e colocavam alguma outra resposta naquilo. Não foi a mão de Deus quem fez aquilo. Tem que ter alguma outra resposta. Por isso não há espaço para os milagres. A ressurreição é uma interpretação dos apóstolos. Há uma diferenciação entre o Jesus da história, aquele personagem que existiu no século I, com o Cristo da fé. Uma ilustração que é dada é que é como se nós falássemos: Steve Jobs não morreu. Ele vive todas as vezes que eu olho para o meu iPhone. E é interessante notar que geralmente essa negação do sobrenatural, essa negação característica da postura liberal, geralmente vem com algumas posturas liberais no que diz respeito a casamento, divórcio, homossexualismo e por aí vai. Mas há exceções, tá bom? Chama atenção para essa frase. Mesmo que haja grandes diferenças entre os liberais em geral concordam com a necessidade de reconciliar a doutrina e a fé cristã com a modernidade. Lembra que eu falei daquele período? Isso inclui uma valorização da bondade e potenciais humanos mais positivos do que havia sido na teologia cristã. Tal valorização do potencial humano normalmente é acompanhada da expectativa que o progresso humano levaria por sua natureza a uma ordem social mais justa e razoável. Dada a ordem racional do universo, da qual cada dia se sabia mais, a teologia deveria também tornar-se puramente racional e assim encontrar seu lugar entre as ciências. Esse era um movimento que estava por detrás do liberalismo teológico. Era aquela tentativa de caminhar junto com algumas propostas do racionalismo, do iluminismo. Ok, nós cremos em um Deus, nós cremos no valor da fé, mas nós vamos ter que, junto com isso, acompanhar as propostas racionais. Tudo vai ter que passar pelo crivo da razão, pelas descobertas. E se algo não pode ser efetivamente comprovado pela razão, nós vamos ter que excluir. Isso não faz parte. Aí nós vamos entrar para os acontecimentos que estavam efervescendo ali com a chegada de Calbart. Algo aconteceu que destruiu essa expectativa dos liberais com relação ao seu progresso, a capacidade humana de elaborar, de criar, de através de seus próprios esforços estabelecerem uma ordem social adequada. Só que nisso tudo
eles se depararam com a Primeira Guerra Mundial, que foi uma avalanche para aquelas expectativas e para aquelas ideias que eles estavam alimentando. Então, naquela ideia de que o reino, que aquele evangelho social iria trazer o reino de paz ao mundo, haviam se apoiado fortemente, os liberais haviam se apoiado fortemente a uma visão otimista da natureza humana. Eles haviam então uma perspectiva muito elevada do homem e haviam a expectativa de que o reino de Deus seria algo para aqui os nossos dias, para os nossos dias aqui, em que tudo seria concretizado e nós experimentaríamos aquele momento de paz, de alegria, de felicidade. Então a proposta liberal foi destruída, foi esmagada com a chegada da Primeira Guerra Mundial. E essa proposta liberal acalentava a esperança de que o reino de Deus poderia ser implantado neste mundo mediante os novos conhecimentos científicos e tecnológicos trazidos pelo iluminismo. E aí nós chegamos no nosso personagem a ser abordado, Calbart. Ele que nasceu na Basileia, na Suíça, em 1886, morreu em 1968, aos 82 anos. Ele desenvolveu seu pastorado em Safenwil, na Suíça, por 10 anos, e ele foi conhecido como um pastor vermelho, como o pastor vermelho, por conta do seu engajamento social, do seu envolvimento com as questões sociais. Ele era considerado um socialista cristão. Ele filiou-se ao Partido Social Democrata. Por ele ter se colocado ao lado dos trabalhadores, é então que ele foi chamado e é conhecido como o pastor vermelho. Mas com o início da Primeira Guerra Mundial, a sua fé liberal também foi abalada, assim como seus ideais socialistas. Passando agora para o desenvolvimento dessa proposta teológica de Calbart, ele propôs aquilo que ficou chamado como neo-ortodoxia. Lembrando que isso daqui não é um título que ele mesmo coloca para si. Esse é o nome dado posteriormente. Mas essa neo-ortodoxia é também chamada teologia dialética, teologia da crise, nova teologia da reforma ou teologia da palavra de Deus. E o movimento iniciado por Calbart tinha uma proposta dessa reação contra o liberalismo, que ele viu que era de pouco valor para a vida real da igreja, quanto que tinha uma acomodação ao espírito moderno, mas também Calbart teve aquele primeiro momento de uma reação contra o fundamentalismo, que é aquele biblicismo ou o literalismo. Ele buscou, sim, resgatar algumas daqueles temas importantes que foram trazidos à tona na Reforma Protestante. A depravação humana, a supremacia da graça, a salvação mediante a fé, a transcendência de Deus, a soberania de Deus. Teve muita coisa boa, mas o fato é que ele ficou no meio do caminho. Tá? Todavia, trata-se de um ensinamento baseado em uma análise crítica da literatura bíblica, valendo-se para isso de insights importantes dos saberes modernos, história, ciência, psicologia, com o propósito de lidar com a situação contemporânea. É por isso que alguns vão falar que essa neo-ortodoxia logo
ficou evidente que, no final das contas, era uma nova forma de liberalismo. Algumas coisas aqui que Karl Barth fala. Seria uma desonestidade intelectual negar a relatividade ou o caráter problemático da Bíblia. O grande perigo é o de que a eliminação da relatividade humana da Bíblia leve à eliminação precisamente daquilo que a Bíblia dá testemunho, a revelação divina. E aí nós começamos a entrar em um assunto interessante de Karl Barth, que é a revelação. Mas perceba o que ele fala, que apesar dos erros, apesar desse caráter relativo da Bíblia, desse caráter problemático da Bíblia, ainda assim é algo importante. Nós precisamos daquilo porque será através disso, através da Bíblia, que Deus se manifestará, que haverá então uma revelação. Alguns dos pontos que nós precisamos colocar aqui sobre a neo-ortodoxia é que ela conservou a crítica destrutiva à Bíblia, presente no liberalismo teológico. Lembra do movimento iluminista, o movimento liberal, que fazia uma série de críticas com relação ao caráter inspirado da Bíblia, que não há espaço para isso. Ele manteve essa crítica. Então, é daí que nós tiramos algumas daquelas ideias de que o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Foi uma edição mal feita de fontes escritas após o exílio. A descrição de Gênesis, de capítulo 1, 2, 3, era uma descrição mítica daquilo que tinha acontecido. Os evangelhos continham erros, não havia nada de histórico no evangelho de João. Paulo, na verdade, não escreveu aquelas cartas com seu nome, mas apesar dos erros, Deus ainda assim falava através daquele livro. Segundo ponto, a neo-ortodoxia faz a separação entre a palavra de Deus e Escritura. Sim, isso mesmo. A Bíblia é uma testemunha da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E ela se torna, esse livro aqui se torna a palavra de Deus quando Ele soberanamente usa para falar conosco. E nós precisamos ser coerentes aqui, precisamos ser sinceros. E no final de sua vida, Barth estava mais disposto a afirmar que que este livro, em cima de uma escrivaninha, fechado, ainda assim era a palavra de Deus, mesmo sem essa revelação, aquele momento que Deus usava de maneira soberana para impactar o leitor em um momento específico, que também nós vamos abordar daqui a pouco um pouquinho mais desse ponto super importante da teologia de Barth. Em terceiro, a neo-ortodoxia considera irrelevante para a fé a veracidade dos relatos bíblicos. Nisso você já percebe que essa neo-ortodoxia chegou com algumas propostas boas de se separar ali do liberalismo, avançar a alguma proposta teológica mais firme, mas ficou no meio do caminho. Ele vai falar também que não importa o Jesus da história, aquele personagem histórico que existiu, mas sim o Jesus da fé. São dois personagens distintos. E quando nós pensamos aqui a nível de exemplo na ressurreição, a tendência, assim como a tendência liberal, é de espiritualizar a ressurreição de Jesus.
E os cristãos sempre ansiaram pela ressurreição do corpo, do nosso corpo aqui, do qual Jesus Cristo é o primogênito. Mas se isso de fato não aconteceu, qual que será a nossa esperança? Muito embora confessando e crendo na ressurreição, eles vão negar que isso representava em qualquer sentido a revivificação de um cadáver. Eles falam então que alguns críticos a essa teologia vão falar que eles implodem tudo, mas acabam não colocando nada no lugar. E Barth não conseguiu romper com algumas questões do método histórico crítico. Esse era um método hermenêutico, lembrando que hermenêutica é aquela ciência que vai procurar interpretar o texto de maneira adequada, levando em consideração alguns princípios, mas aquele método histórico crítico era aquele que você poderia fazer algumas declarações e inferir algumas coisas ao texto bíblico. Olha só então algo sobre esse método histórico crítico. A crítica bíblica veio a significar não simplesmente a investigação científica dos documentos bíblicos, mas um método que pressupôs desde o início o direito que o crítico tem de emitir juízo sobre as afirmações bíblicas como sendo ou não verdadeiras. Olha só esse método hermenêutico que interessante. E aqui, quando ele coloca sobre aquela investigação científica dos documentos bíblicos, nós não estamos tratando aqui de um negócio chamado crítica textual, que é uma ciência que busca analisar e investigar e pesquisar os melhores manuscritos, aqueles que foram mais utilizados antigamente, no século IV, no século III, século II e por aí vai. Essa é uma ciência louvável que nós temos hoje, é um dos nomes que nós conhecemos que trata com a crítica textual, o Marcelo Berti. Nós não estamos, não é isso o método histórico crítico, tá bom? Só para que quando nós lemos aqui essa crítica bíblica, nós não venhamos a confundir com a crítica textual. É emitir juízos, tá? E qualquer pessoa teologicamente comprometida vai chegar à conclusão que nós não podemos fazer uma crítica nesse sentido. E entrando mais a fundo em Kant, lembra desse quadro aqui que eu mostrei sobre os momentos históricos? No primeiro momento eu tratei um pouquinho mais sobre o liberalismo, só que agora eu quero avançar na questão do iluminismo, porque o Barth teve uma influência muito grande, assim como muitos outros pensadores do seu tempo, do Immanuel Kant, tá? E assim como dizem, nós somos muito mais filhos do nosso tempo do que de nossos pais. Ou seja, o momento histórico ao qual nós estamos inseridos exerce muita influência na formulação e no desenvolvimento e na formação de uma pessoa, das suas ideias. E muitos teólogos foram influenciados pela teologia vigente do seu tempo, tá bom? Vamos abordar então sobre Immanuel Kant e alguma das suas ideias. Ele que foi aqui o grande homem do iluminismo. Kant negou a possibilidade do conhecimento factual a respeito de uma ordem suprassensível.
e isto pareceu selar o destino da doutrina histórica da salvação. Uma pequena consideração aqui, que não há a real possibilidade do conhecimento a respeito daquela ordem suprassensível. E nós vamos ver como que em Barth, essa mesma proposta colocada aqui por Kant, essa mesma ideia, esse mesmo conhecimento que Kant tinha a respeito dessa ordem suprassensível, foi desembocar em uma formulação de Calbart. O legado do iluminismo para a igreja dos dias posteriores foi o axioma de que certamente algum ensino bíblico, e talvez todos eles, não são a verdade revelada. As afirmações bíblicas, portanto, não deveriam ser recebidas, exceto quando confirmadas pela razão. Eu trago aqui agora algumas implicações para as nossas vidas sobre essa proposta de Kant e do iluminismo, que também foi utilizado pelos liberais e em parte por Calbart. Quando nós pegamos alguns textos, como por exemplo Provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Será que tudo aquilo que eu pego das Escrituras, eu tenho que emitir uma crítica, um juízo, e então decidir se eu fico com determinado ensino ou não? Por isso eu coloco para vocês que a racionalidade dos caminhos que eu trilho não repousa sobre o sentido em que eles fazem a minha mente, mas sobre o Deus sábio, bondoso e soberano, a quem é objeto da minha fé. Você não pode ser o legislador da sua vida em que as coisas espirituais precisam passar pelo crivo da sua mente. Até porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Não importa quanto da razão você se utiliza para analisar algo de Deus, sem o Espírito, você não tem acesso às coisas de Deus. Numa linguagem aqui de Efésios, daqueles que estavam alheios à vida de Deus. Uma passagem interessante lá em 1 Coríntios, capítulo 2, que diz assim, 2:8. A partir do 9, na verdade. Todavia, como está escrito, olha como nós utilizamos esse texto aqui para dar consolo, para aconselhar alguém. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. E paramos por aí. Mas olha só o que diz o verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E o argumento a ser desenvolvido aqui em 1 Coríntios é que há coisas sobre Deus que somente o Espírito conhece. Entretanto, nós que desfrutamos da salvação e fomos selados pelo Espírito Santo, nós temos acesso, em parte, à mente de Deus. Então, aquela ideia de que há um conhecimento, aquela ordem suprassensível de Deus que nós não conseguimos ter acesso, é um negócio à parte. Aquela transcendência de Deus não tem como ser percebida pelo homem.
parece que ela está incompleta, porque há um elemento também de imanência, da presença de Deus, do conhecimento de Deus. E uma outra aplicação disso que nós estamos vendo é que muitas vezes nós ficamos com aquilo que é favorável a nós, mas aquilo que não nos faz sentido da Bíblia, eu simplesmente jogo fora. Eu creio aquilo que Deus diz com relação ao amor, ao cuidado com as pessoas, à misericórdia, mas outros aspectos no que diz respeito à justiça e autoridade, a santidade, alguns deixam de lado. Então nós temos o perigo de abraçar algumas coisas em detrimento de outras. O que nós estamos fazendo nesse sentido? Estamos analisando a Bíblia criticamente. Ou aqueles que têm uma postura de respeito com relação à Bíblia, mas pegam apenas algumas partes dela. Quando perguntaram a Kant o que era o iluminismo, ele respondeu: o iluminismo é o homem chegando à idade adulta. É a saída do homem da imaturidade que fazia confiar em autoridades externas como a Bíblia, a Igreja e o Estado para lhe dizerem o que pensar e o que fazer. Kant também cria que Deus é um ser que está fora dos nossos relacionamentos. Ele não poderia ser conhecido pelo fato de ser transcendente e que não se revelava. Preste muita atenção que daqui a algumas aulas nós vamos ter que voltar a essa ideia de Kant, que também foi abraçada por Barth, de focar muito a transcendência de Deus e em que não havia ou não há espaço para Deus no aqui, no agora, no imanente. Deus é o ser transcendente que não tem acesso, que não toca na nossa realidade aqui e agora. Barth passou a crer na revelação divina, mais à semelhança dos iluministas. Colocou Deus numa esfera metafísica, onde ele não tem envolvimento temporal nem histórico. Olha só a influência aí. Embora, segundo Barth, Deus se revele, ele não revela coisas de si mesmo e nem se revela em palavras, mas presencialmente. Nós vamos agora entrar no assunto da revelação em Barth. Afinal de contas, nós vimos algumas críticas com relação à Bíblia, vimos que isso não é a palavra de Deus. Afinal de contas, o que é essa revelação? Barth não aceita o fato de Deus se revelar nas obras da criação. De onde ele tirou isso, hein? Lembra? Ele simplesmente se dá a conhecer em um evento criação que acontece em Jesus Cristo. Ele negou que Deus se revelasse no governo e na providência através dos homens e das coisas criadas. Dessa forma, Barth também negou a revelação de Deus na consciência, na razão, nas emoções, na cultura, na natureza e na história. Ele vai falar que Deus, o Criador, se revela ao homem através de outros meios, tá? E nenhuma pesquisa científica pode revelar alguma coisa de Deus. Calma que nós vamos desenvolver ainda mais essa questão.
Deus não faz o uso de meios indiretos para revelar-se aos homens. Somente através da encarnação do Filho, que acontece em cada evento da revelação, o homem pode conhecer a Deus. A revelação de Deus é sempre direta, pessoal e teofânica. Portanto, como que ele se aproxima desse livro aqui? E, gente, lembrando que ele é um baita estudioso, um baita teólogo que conhecia muito, tem muita coisa escrita. Então ele não despreza isso daqui enquanto um livro. Mas ele vai falar que este livro aqui ele pode apenas provocar uma revelação. Isto não é revelação de Deus. Isto pode provocar. E é nesse sentido também que ele vai falar, não que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que a Bíblia pode se tornar a palavra de Deus mediante um encontro que você vai ter com Deus através desse livro. Então, esse livro é um meio no qual Deus se utiliza para se manifestar. E no momento em que há uma manifestação mediante esse livro, é que nós podemos falar que ali está a revelação de Deus. E do começo ao fim, de capa a capa, a Escritura trata do registro da revelação divina. Pessoas que tiveram esse momento de revelação e colocar nos livros. Mas ela não é a revelação, porque não é idêntica a Deus. Elas podem apenas provocar uma revelação. E aquela pergunta, a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Um ou outro? Os dois. Todavia, Deus se revela através de eventos. E esses eventos deixaram marcas nos homens. Essas marcas são as coisas que os homens registraram nas Escrituras. Elas são histórias, mas as histórias em si mesmas não são a revelação de Deus. O conteúdo das histórias, que é o que está por detrás delas, ou seja, Deus, não pode ser registrado. Aquela dificuldade que ele tinha de assumir que Deus pode estar no aqui, no agora, manifestando a sua presença na vida dos homens e nesse mundo em que nós vivemos. Assim, a revelação é presencial, quando Deus se encontra com o homem, quando o homem é confrontado com a presença de Deus. Ali então nós temos a revelação. No ato da autorrevelação, Deus não revela a verdade objetivas formais, mas o próprio eu. Olha que perigosa essa afirmação. Ele revela a sua própria essência, mas nós não temos nas Escrituras, ou nas Escrituras por se tratar de escritos de pessoas que tiveram aquele encontro, aquela manifestação, aquela revelação, nós não temos aqui, nós não podemos dizer que se encontram verdades objetivas formais. Assim nós temos nessa charge como que acontece aquela revelação para Bart. Nós temos aí ele, um homem com seus escritos,
os seus pergaminhos, com as suas folhas, e que parece que em algum momento ele foi tomado pela consciência da presença de Deus, e aí sim, desprezando aquilo no qual ele se apoiou, aquele meio que ele se utilizou para ter essa experiência, aí sim ele pode falar: nossa, finalmente, agora eu o ouço. Uma outra pessoa que influenciou o Barth foi o filósofo existencialista Søren Kierkegaard. E ninguém enfatizou tanto a infinita diferença qualitativa entre Deus e o homem quanto o Kierkegaard. Mais uma vez, a questão da diferença qualitativa, da qualidade, da essência entre Deus e o homem. Então, isso foi muito enfatizado. Não que tenha problema, e nós sabemos disso, que Deus está lá e nós estamos aqui, que nós somos criaturas e Ele é criador. Mas o fato é quando nós negligenciamos um outro aspecto também dado nas Escrituras, que é sobre a sua imanência, a sua presença, o fato dele ter se encarnado, que ele não é alguém que está totalmente distante, mas que também se mostra e que está presente na sua providência, na criação, no seu governo. E falando aqui sobre Kierkegaard, só tocando um pouquinho no existencialismo que nós vamos abordar na aula sobre teologia contextual, mas a ideia é que o ser humano nasce com uma realidade neutra e ele é por si mesmo o definidor último das coisas. Mas há, para Kierkegaard, 3 estágios da existência. O primeiro é a pessoa entregue a si mesma, que não reconhece a Deus, chamado de estético, o estágio estético. Há um segundo momento em que a pessoa percebe-se num estado de podridão, que ela percebe que precisa conduzir a vida com uma moralidade melhor. É então que ela dá esse pulo para o ético, para o estado ético, moral. E ainda que ali a pessoa tenha um alto padrão moral, ainda é insuficiente. E nós temos um terceiro estágio, que é quando o ser humano percebe-se incapaz, mas torna-se consciente de que existe um Deus que existe além dele, totalmente distante, olha aquela ênfase, e totalmente diferente dele, em que existe vida verdadeira, onde as coisas encontram a razão verdadeira. E o que eu quero enfatizar com vocês aqui é que nós passaremos desse estágio ético-moral para o religioso através de um salto de fé. A partir do próximo ponto, você vai se lançar em um vazio, em que você não pode ter grandes certezas, mas ainda assim você vai dar um salto de fé. E ali você vai ser segurado por Deus. Eu quero indicar 2 leituras para vocês que tratam bem essa ideia, que fala bastante também do Kierkegaard. Francis Schaeffer, em A Morte da Razão, O Deus que Revela, e também em um outro livro da sua trilogia, que na verdade é o primeiro, chamado O Deus que Intervém. E algo que Schaeffer vai tratar nesse livro, ele coloca esse gráfico, não um gráfico, mas ele coloca
essa expressão, esse desenho de natureza e graça. Natureza, o mundo natural, aquilo que é normal, que é racional, a utilização da razão, que nós percebemos, que nós chegamos a conclusões, aquilo que é lógico. Mas o homem criou uma certa dicotomia em que há um degrau acima, que é o degrau da graça, que é onde acontecem as experiências, aqueles momentos que nós percebemos algo que não pode ser comprovado pela razão, e é nesse degrau, é nesse andar superior em que as pessoas vão procurar algum sentido para a sua vida. Então, o ser humano, por nascer com aquele negócio faltando dentro de si, ainda que ele negue a Deus, ele não vai se contentar com aquilo que é natural, com a vida aqui e agora. Ele cita um cara chamado Huxley, que propunha a utilização das drogas como um meio de você atingir aquele ambiente, aquela esfera espiritual em que você teria sentimentos, emoções, sensações de uma outra natureza, de uma outra espécie. Então, é uma tese muito interessante de Schaeffer, que é basicamente o que está acontecendo ali na proposta de Kierkegaard. Nós vamos até onde nós conseguimos pensar ali sobre Deus, mas chega um momento que as coisas não fazem mais sentido. Então nós vamos ter que dar um salto de fé, um pulo de fé, para então nós termos essa experiência com Deus ou com aquela ordem transcendente, mas que também não tem muito sentido. É um pulo. E nós vamos viver nesse degrau superior, ainda que não podendo articular racionalmente o que é aquilo. Grandes implicações nessa proposta de Schaeffer, tratando também daquilo que Kierkegaard fala. E falando de Calbart, é também o que está acontecendo ali. Nós vamos precisar de uma experiência, de um nível que vai além do aqui, do natural, da natureza. Nós precisamos de um pulinho. Mas então, o que é a conversão para Calbart? Você se encontra existencialmente em Cristo. A cruz de Cristo não precisa ser um acontecimento real, desde que esse seu encontro com ela, seu passo de fé, te faça se apropriar daquelas verdades. Aí sim, a sua conversão foi uma experiência genuína. Lembrando que nós já tratamos da Bíblia se tornar a palavra de Deus mediante um encontro existencial. Eu trago para vocês algumas implicações dessas propostas de Calbart. O que nós percebemos hoje em muitas igrejas é o experiencialismo. É uma ênfase exacerbada na experiência, num sentimento, no provar o andar de cima. Louvor com arrepio, pregação que te faz chorar, ou até mesmo quando nós estamos sentindo frio espiritualmente, mesmo orando, lendo a Bíblia, confessando pecado, indo na igreja, a gente sente que está faltando algo porque nós não estamos desfrutando daquela experiência super antinatural. Ou aquela devocional que você faz, que você lê a Bíblia, ora, mas
não tem um encontro, sabe? Não atravessa. Algumas músicas que nós cantamos, eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Olha só alguns elementos, vamos chamar de místicos, mas também de experiencialismo. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero tocar-te. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Tá, eu sei, pode ter aqui um desejo genuíno de intimidade, de conhecimento do Senhor, mas o fato é que muitas vezes nós colocamos isso como algo muito importante e determinante na vida da pessoa com o Senhor. Eu não estou negando aqui a experiência que é genuína na vida de um cristão, mas ela não é o esqueleto em que a vida do cristão se mantém de pé com aquilo e ela cai se não tiver a experiência. O Salmo 34 fala, versículo 8, provem e vejam que o Senhor é bom. A experiência com Deus faz parte da vida de um cristão, mas o perigo é quando nós passamos a julgá-la através disso. Outras músicas como Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é a tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Parece que há uma expectativa muito elevada de presença, de sentimento, experiência. Santo Espírito é bem-vindo aqui, entra. Ah, tá, obrigado. Agora sim eu vou entrar. Obrigado por você me permitir, senão eu não teria vindo. Mais uma sentença conhecida por ser bem focada por Barth é o totalmente outro. Já ouviu essa expressão que Deus é o totalmente outro? O que é isso? Lembra que eu já tracei o panorama de onde que veio essa ideia do totalmente outro? Barth enfatizou de maneira inequívoca em sua teologia o ensino sobre a transcendência de Deus. E isso ele foca bastante no seu livro Carta aos Romanos, em que trata dessa alteridade absoluta de Deus. E olha também a influência de Kierkegaard, influência de Kant. E nós temos um elemento aí da inescrutabilidade de Deus. Há um autor que já disse que a inescrutabilidade de Deus, o fato de nós não podermos conhecer plenamente a mente de Deus, é a maior fonte de nossas angústias. Por quê? Porque às vezes Deus leva as nossas vidas, nos conduz por alguns caminhos que nós não conseguimos entender em sua totalidade. Ainda assim, lembra que nós citamos o texto de 1 Coríntios 2, 9 e falamos do versículo 10 que fala: mas Deus o revelou por nós por meio do Espírito. Cuidado com algumas sentenças que às vezes nós mesmos falamos ou ouvimos por aí e achamos bonitinha. Deus é o totalmente outro. Tá, mas se você negar que Deus também é o imanente, não somente transcendente, a sua teologia vai ruir. Nós veremos algumas teologias que desprezaram a transcendência, o que está além, o que está lá, mas que focaram simplesmente na imanência, no que está aqui agora, a presença, o reino de Deus aqui e agora.
a teologia deles também foram prejudicadas por conta disso. Então, cuidado com algumas expressões como essas. E agora nós já sabemos as origens dessa sentença e sabemos que ela está em parte equivocada. Concluindo, eu trago algumas questões práticas para nós, que a santidade precisa da prática devocional. A leitura bíblica diária, junto à meditação e oração a Deus, são meios indispensáveis para nos santificarmos. Não negue o seu tempo com Deus, que você está orando, lendo a Bíblia, meditando, coisas simples. Mas não julgue a validade disso pela sua experiência. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Por fim, a santificação precisa de referenciais morais objetivos e fixos. Ele deu uma brecha ali para certo relativismo, uma vez que nós não temos aqui padrões morais objetivos e fixos. Mas a nossa santificação depende disso. Tomaram, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Que essa reflexão sobre a teologia de Barth, o desenvolvimento dela, te faça refletir em alguns aspectos da sua própria vida com Deus e também estar mais atentos àquilo que nós percebemos à nossa volta, mas o qual devemos ter um olhar crítico e atento a tudo isso. Que Deus te abençoe, um grande abraço.